Olá, gente! Eu sou Fernanda Carreiro, sou eu que estou por trás do canal Orientação do Sono. E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês, responder uma dúvida frequente que eu recebo das famílias, me dizendo assim: Fernanda, meu filho tem muitos despertares, o meu filho não tem um sono de qualidade e eu não sei o que fazer. Por que é que isso está acontecendo? O que é que eu posso fazer para que melhore isso? Vamos lá, tanto na consultoria quanto no meu curso eu gosto muito de explicar um pouco sobre a fisiologia do sono, porque é muito diferente quando a gente tem um entendimento do que a gente está cuidando, e eu acho isso muito importante, porque aí a gente consegue olhar com um olhar individualizado, sem ser algo mecânico. Então, primeiro entendendo sobre o sono, o que é que acontece? O sono ele é composto por ciclos, então a gente passa por ciclos de sono durante a noite, e nessa transição de ciclos de sono, a gente tem micro despertares. E nesses micro despertares, nós adultos já sabemos voltar a dormir, a gente se ajeita, muitas vezes a gente nem vê esses micro despertares, né? Já as crianças, elas, por algum motivo, elas acabam despertando. E é sobre esses motivos, pelas questões que podem estar causando os despertares, que a gente vai conversar aqui um pouquinho hoje, tá? A primeira delas é a exaustão que eu queria conversar, porque vence o mito, né, dos antigos dizendo assim: não deixa teu filho dormir durante o dia, que ele vai dormir mais durante a noite. Se a gente fosse pensar sem entender nada sobre o sono, isso faz muito sentido, mas se você entender um pouquinho só sobre o sono, você vai entender que não faz sentido, que um bebê ele realmente precisa dormir durante o dia, porque neurologicamente ele não é capaz de passar o dia todo acordado, ele vai ficar exausto, ele vai liberar muito hormônio do cortisol no sangue dele, e isso vai causar um estresse e muita dificuldade para relaxar, né? Então, o primeiro ponto que a gente precisa olhar e que pode levar a criança, sim, a ter muitos despertares é a exaustão. Se essa criança tem um alto nível de cortisol no sangue, ela vai ter um sono muito agitado. Um excesso de estímulo, por exemplo, uma criança que tem um acesso muito grande à tela antes do adormecer, essa criança vai atrapalhar a produção de melatonina dela, além de que ela não vai conseguir ter um relaxamento cerebral para conseguir adormecer. Ou então uma criança que de repente não tem acesso à tela, mas durante a noite na casa dela é muito agitado, muita falação, muita brincadeira, muito agitado, e não tem um ritual bem relaxante para essa criança conseguir relaxar para entrar no sono. Isso é algo que a gente precisa olhar, porque pode sim causar muitos despertares durante a noite. Uma outra questão que também a gente precisa olhar é a questão do desconforto. Ninguém consegue dormir com desconforto, gente. Para pensar. Nós, adultos, quando estamos com febre, com tosse, com alguma dor, ou com calor, ou com frio, a gente consegue adormecer? Não, a gente desperta. E como é que a gente quer esperar que da criança isso seja diferente? Não vai ser diferente. Então observa isso. Observa se essa criança não está de repente com alguma dor, algum dente nascendo, se ela não está com frio, ou se de repente ela não está morrendo de calor. Isso vai causar desconforto e vai causar dificuldade para a criança seguir dormindo. Ela vai despertar. Então fiquem atentos. Uma outra questão é a fome. A criança, se ela tiver com fome, a fome é um desconforto e ela vai despertar porque ela precisa se alimentar. Às vezes os pais têm uma expectativa muito alta, querem que a criança durma a noite toda sem mamar. Imagina só, o estômago da criança é desse tamanho, ela só se alimenta por algo que é líquido, ou quando está no início da introdução alimentar, tem muitas mudanças na digestão. Ela antes só recebia líquido, agora está recebendo sólido, causa um certo desconforto, ou ainda ela está aprendendo, ela está conhecendo isso, e o tanto que ela ainda está se alimentando de sólido não é suficiente. Então, sim, crianças acordam por fome e elas precisam se alimentar durante a noite, nesse momento da vida. Mas quando eu digo em fome, eu sempre gosto de frisar muito isso. Não é só fome que faz a criança despertar. Até agora nós já falamos de duas coisas que
que causam despertares que não é a fome. Então entenda, observa teu filho, o que é que ele está precisando naquele momento. Por exemplo, a cada 1 hora da madrugada, essa criança ela não está com fome, ela está tendo algum outro desconforto, alguma outra questão ali que não é fome. Então não necessariamente todas as vezes que essa criança acordar, ela precisa se alimentar, é preciso observar na rotina dela. Alguns pais me perguntam assim: Fernanda, o meu filho está despertando, e eu já escutei falar que desperta para me ver, que desperta para ficar junto. Sim, gente, as crianças elas precisam se sentir seguras, então é preciso que a gente se atente com relação a isso. De repente essa criança está ficando o dia todo longe desse pai e dessa mãe, e aí a mãe chega em casa toda atropelada para fazer a janta, para dar banho na criança e esquece de ter um tempo de conexão, esquece que sim, a criança precisa ser bem alimentada, ser higienizada, mas ela precisa também estar emocionalmente suprida. Ela precisa ter esse tempo de qualidade com os pais. Então é muito importante que, ok, não dá para se ter um tempo muito grande, mas que se tenha um tempo de qualidade, que seja isso colocado na rotina, porque a criança precisa estar emocionalmente suprida, senão ela vai despertar à noite. Se ela se sentir ansiosa, insegura, ela vai despertar e ela vai querer estar junto. E é exatamente isso que a gente quer trabalhar, que essa criança se sinta segura, suprida emocionalmente para que ela consiga ter uma boa noite de sono. Porque querendo ou não, gente, o adormecer ele é uma ruptura com os pais. Então essa criança precisa se sentir segura. E agora, por último, eu deixei aqui uma questão que é as associações. Uma questão hoje muito polêmica, divisões para todos os lados. O que eu tenho para dizer é o seguinte: não é que adormecer mamando sempre seja uma associação, não é que adormecer sendo ninado sempre seja uma associação. A gente precisa olhar para o nosso filho. Essa criança tem alguma questão que faz com que quando ela desperte, ela precise daquilo para voltar a dormir e ela não sabe voltar de outra forma que não seja com aquilo. Por exemplo, ela só dorme se ela estiver mamando. Ela acorda 10 vezes durante a noite, 5 vezes durante a noite, ela coloca a boca no peito e já dorme. Ou então a mãe diz assim, ela chupa a chupeta e ela precisa da chupeta para voltar a dormir. Então ela dorme, a chupeta cai, ela não acorda, mas quando ela tem aquele breve despertar, eu preciso ir lá e colocar a chupeta na boca do meu filho, senão ele não volta a dormir. Assim com o ninar, com o tapinha na bundinha e com inúmeras outras associações que acabam às vezes sendo criadas na hora do adormecer, e para algumas crianças elas não conseguem transitar entre um ciclo e outro sem ter de volta aquela atividade, aquela sequência, ou mamar, ou a chupeta, ou o balanço, enfim. Então, se na sua casa você enxerga que a associação está atrapalhando o sono, é preciso sim ser olhado para que a gente possa retirar, para que a criança consiga ter independência e consiga voltar a dormir sem aquela questão ali. Tá? Eu espero ter ficado um pouquinho mais claro com relação ao sono. Eu espero que vocês consigam entender que o sono é um quebra-cabeça, é algo muito complexo, é algo que precisa ser analisado. Não tem como dizer sempre algo pontual, uma receita de bolo, olha, faz isso que vai melhorar. Não tem como, cada indivíduo é um e é preciso observar. E quando a gente faz a consultoria ou no meu curso, quando a gente vai olhar para o sono dos nossos filhos, é importante que a gente observe, que a gente seja detetive do sono, para que a gente consiga enxergar e ver como é que a gente vai conduzir para que haja melhora, né? Por exemplo, na consultoria, a gente vai junto. Eu vou entender o que é que está acontecendo aí na sua casa, você vai explicar para mim como que é a sua parentalidade e a gente vai traçar um plano juntas. O meu intuito é realmente isso, é que vocês entendam e que vocês saibam sobre o sono dos filhos de vocês. Isso é muito importante, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, que o vídeo tenha sido um pouco aí esclarecedor. Vocês me encontram no Instagram, Facebook e YouTube como Orientação do Sono. Eu estou aqui, estou à disposição, me chama no direct, me chama no WhatsApp, eu estou aqui para ajudar. Um beijo grande e até nosso próximo vídeo.